E como que você imagina, assim, o perfil desse profissional de GC, Ingrid? Bom, depende muito do porte do supermercado. Se ele é um porte médio, se ele é um porte grande, ele tem que ter um profissional de gerência de produto que abaixo dele tem os analistas. Normalmente se contratam, por exemplo, estatísticos, né? Hoje já nem falam mais estatístico, fala atuários, né? Faz atuária. Quem antigamente fazia estatística era estatística, agora é atuárias. Que é um profissional extremamente analítico, que sabe lidar com dados. Se você tem uma estrutura mais parruda, você contrata os analistas ligados ao gerente de produto e o gerente de produto vai poder receber essas informações, né, bem mastigadas, digamos assim, nas suas planilhas e vai poder dar mais dedicação às análises. Se você não tem uma estrutura grande, tem uma estrutura muito enxuta, o melhor é que você tenha um gerente de produto analítico. Porque você não vai desenvolver tanto produto, então você não vai precisar que esse profissional viaje tanto, vá tanto às feiras, etc. Então, você tem que ter alguém analítico. Essa é a grande dificuldade, porque as pessoas são pouco analíticas. E, muitas vezes, você tem muita informação e não faz nada com elas. Porque você não sabe fazer o quê com aquelas análises, com aqueles dados, né? Tem muito dado e pouca análise. Então, o ideal, se eu dissesse assim, olha, eu não tenho nada, o que eu faço? Contrate alguém com perfil analítico. Alguém que sabe interpretar os dados e tomar as decisões sobre os dados. Porque ainda tem isso, né? Ele tem que ter a capacidade de chegar, olhar os dados e dizer assim, olha, esse produto vai vencer. Precisamos fazer uma ação. Aí ele chama o marketing para fazer uma promoção junto. Porque promoção, preço, tudo que está ligado ao marketing tem que ser olhado por esse profissional também. Né? Ele tem que estar conectado o tempo inteiro com o marketing. Ele não pode trabalhar isolado. Mas ele tem que ter muito perfil analítico para poder tomar as decisões. Acho que esse é o principal. O que a gente vê, assim, e às vezes não é nem em supermercados já com uma boa estrutura, uma rede, é que esse papel é muito subestimado, assim, né? Às vezes fala, a pessoa do cadastro, ele fala com a pessoa do cadastro. A menina do cadastro. E, assim, é uma coisa, assim, é muito mais do que isso, né? É algo, além da importância do cadastro, tem tudo isso que você tem falado, né? O cadastro é o coração tudo, né? do negócio. Sem o cadastro, tudo vai dar errado. Se dá muito pouco valor para a pessoa que faz cadastro, sendo que ela é a responsável por as informações serem ou não realistas. Se o cadastro está errado, tudo que vier depois vai estar errado. Se o cadastro ele é muito resumido, você não vai conseguir tomar decisões muito assertivas com relação ao consumidor, porque você não consegue ler as informações adequadamente, porque ele é muito resumido. Se o cadastro é extenso demais, você usa campos demais do sistema, você também não consegue chegar a grandes conclusões, porque tem coisa demais para você analisar. Então, você tem que saber a dosagem certa. Isso muda de categoria para categoria. Se eu tenho uma categoria, por exemplo, se o supermercado, o destino dele é carnes, a gente tem um supermercado perto da minha casa, por exemplo, que o destino dele é carne. Todo mundo no bairro vai lá para comprar carne. Porque ele é bom para caramba em carne. Ele é bom em preço, ele é bom em serviço, ele corta tudo sem cobrar, tem filas homéricas no açougue dele. O destino daquela loja é carne. Ele tem que olhar para essa categoria com muito mais profundidade para as análises do que para uma categoria, por exemplo, pet. Do que para uma categoria, por exemplo, bazar. Então, qual é o destino da loja? E isso acontece muito. Muitas vezes o supermercado ele tem várias lojas em bairros diferentes e os destinos são diferentes. Não determina, por exemplo, numa loja de supermercado dentro de um shopping, o destino não é carne. O destino pode ser vinho, bebidas alcoólicas, né? Produtos para viagem, né? Piquenique, enfim, passeios, padarias. Não vai ser carne, porque raramente você está no supermercado, no shopping, lembra de ir no supermercado comprar carne. Então, às vezes, a mesma rede, em lojas diferentes, você tem destinos diferentes. E aí entra o conceito da clusterização, que o gerente de produto ele tem que olhar o todo, mas ele também tem que olhar loja a loja. Dá um trabalho danado. Mas é isso que faz o negócio dar mais resultado. Até porque as margens, né, do supermercado são muito, muito pequenas. Se ele não olha em detalhe as categorias, ele perde dinheiro.